Boa noite, seja muito bem-vindo à Paz e Vida na sua casa. Hoje é dia 5 de novembro de 2020. Estão chegando as eleições, final do ano, né? O ano está acabando, graças a Deus, né? E nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Amém? Você pode ir se comunicando com a gente aqui, né, mandando mensagem, assim como a Selma está fazendo. Sejam bem-vindos, né? Vá se apresentando, falando, dando o seu joinha aí e dizendo que você está assistindo. Amém? Como nós já estamos há 2 semanas falando a respeito disso, né? Nós vamos continuar falando a respeito de restaurar as portas de Jerusalém. Esse estudo, ele visa nos instruir com relação à nossa restauração pessoal, como crentes, como servos de Deus, como filhos do Altíssimo, e também a restauração da igreja que estamos precisando, né? Então, só quem é valente, corajoso, é capaz de assistir e de entender e de se enquadrar aqui no meio dessas pessoas que vão ajudar a restaurar a igreja. Amém? Nós estamos usando como base o livro de Neemias, como todos sabem, e vamos dar uma pincelada na história, né? Para a gente saber o que estava acontecendo, para a gente não ficar muito perdido. Parabéns, obrigada, irmã Margarete de Jesus, Deus abençoe. Neemias conta, o livro de Neemias nos conta que quando ele soube da situação que se encontrava o povo de Deus, que havia regressado do cativeiro babilônico, ele tomou algumas atitudes. Quais foram essas atitudes? Você vai achar lá no capítulo 1. Ele sentou, ele chorou, ele lamentou durante alguns dias, jejuou e orou ao Senhor, colocando diante de Deus toda a sua preocupação. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a sua oração e separou o próprio Neemias para resolver aquela questão. Eu acho fantástico quando Deus faz isso. Você leva uma questão diante dele e Deus fala assim: olha, você viu, você se preocupou, então você está apto para resolver essa questão e eu vou junto com você. Foi isso que Deus fez com Neemias e em tantas outras histórias que a gente ouve contar por aí dos servos do Senhor. Agora, que situação era essa? Neemias 1:3 diz o seguinte: Neemias recebeu ali o seu irmão e algumas pessoas que estavam com ele, ele perguntou a respeito do povo de Deus. Então ele obteve a seguinte resposta no versículo 3 do capítulo 1. As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando Neemias ouviu esse relatório, logo veio à mente dele e ele traz essa revelação para nós, que muro e portas destruídas significa que o povo estava desprotegido contra o inimigo. Mas Neemias, ele não parou só na oração, ele não parou só em levar a sua preocupação para Deus, ele agiu, ou seja, ele tomou algumas providências. E que providências são essas? Primeiro, ele inspecionou os muros. Depois, ele inspecionou as portas, foi ver a situação, como é que estava na realidade. E em terceiro lugar, depois da inspeção, ele pegou e reuniu os oficiais e sacerdotes, ou seja, as autoridades daquela época. E lá no capítulo 2, versículo 17, nós encontramos Neemias em reunião com essas autoridades da época, dizendo o seguinte: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas
e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com esta vergonha. Em quarto lugar, ele compartilhou com essas autoridades como a mão de Deus estava sobre ele e como ele havia conseguido a permissão do rei, que era o seu patrão, para partir e fazer a obra do Senhor. Depois da quinta providência, nós vamos ver que essas autoridades, por causa da forma como Neemias falou, eles ficaram cheios de ânimo e responderam no versículo 18 do capítulo 2: sim, vamos reconstruir o muro. E diz a palavra que eles ficaram animados para realizar essa boa obra. Aí em seguida todo o povo foi convocado e se dispuseram para o trabalho, cada equipe cuidando da sua parte da reconstrução. E aí nós começamos a ver quais foram as reconstruções. A primeira reconstrução foi a Porta das Ovelhas, não é? E a segunda reconstrução foi a Porta do Peixe, que foi totalmente reconstruída também. Uma coisa que nós precisamos nos ater e perceber é que uma porta, ela não pode ser reconstruída se ela não estiver anexada a um muro. Porta só para em pé, fixada em um muro. Tenha bem isso em mente, né? Por isso, esse estudo com sentido profético da nossa salvação, da restauração da igreja, é baseado na restauração desses muros e dessas portas. O profeta messiânico, como um arauto do rei que reconstrói, anunciou de forma tremenda em Isaías 26, versículo 1. Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico: nossa cidade é forte, estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Muro na Bíblia fala de proteção, portas reconstruídas falam de recomposição do caráter desconfigurado pelas nossas más escolhas. Hoje nós vamos falar sobre a reconstrução da terceira porta, a porta gesana, ou a porta antiga, ou ainda a porta velha, como está em Neemias 3, no versículo 6, que diz o seguinte: os reparos da porta antiga foram realizados por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Para a reconstrução da porta velha, há necessidade de passar pelas portas anteriores, ou seja, a porta das ovelhas, que profeticamente fala de que agora em Cristo nós temos uma conduta toda especial, conduta de ovelhas conhecidas pelo bom pastor e que conhece a voz dele. E nessa linha de conduta, a nossa personalidade está vinculada à obediência, à submissão, porque agora entendemos que somos propriedades de Deus por sua própria escolha. Ele escolheu que nós nos tornássemos propriedade dele. E que agora a nossa vida não se resume mais em andar pela nossa própria vontade, mas pela vontade daquele que nos comprou. Em seguida, a porta do peixe. O peixe fala de alimento. Profeticamente aqui nos fala sobre o lugar de nos alimentarmos da comida que Deus nos dá. Não o alimento que nós queremos, mas o alimento que Deus nos dá. Também fala de compartilhar esse alimento. E compartilhar o alimento é o estágio da multiplicação. E esse estágio da multiplicação é o evangelismo, quando nós vamos levar a palavra de Deus conforme está na Bíblia, não é? Peixe fala de multiplicação, de frutificação e do trabalho do Senhor. Então nós temos que passar porta por porta. E agora nós chegamos à porta velha. Um detalhe aqui. Estudando a palavra de Deus aí em Neemias, nós vamos perceber
que alguns nobres não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Então não puderam reconstruir esta porta. Porque se não passar pelas portas anteriores, não tem como reconstruir esta porta aqui, ou a porta velha. E por falar em porta velha, esse nome, né, não é muito atrativo, porta velha. Essa porta talvez não se adequasse à nobreza, por isso não queriam construí-la ou reconstruí-la. A restauração da porta velha fala sobre a restauração do testemunho da pessoa de Cristo também em todo o ensino da palavra de Deus, daquilo que era desde o princípio. A porta velha não porque se tornou velha ou obsoleta, mas porque Deus não quer nenhuma novidade que esteja fora de Cristo. Nada que seja modismo e que exclua o Filho de Deus, do Deus vivo. João, em sua primeira carta, ele resgata todo o ensino acerca desta porta, quando a igreja se encontrava em queda. Então ele disse assim, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 24. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. Sejam bem-vindas, Nete Simões e Cristina Marques. Deus abençoe a vida de vocês e a sua família. João também nessa mesma carta fala de alguém que se torna maduro espiritualmente, ou um pai quando conhece aquele que é desde o princípio. Na parte B do versículo 14 de 1 João 2, diz assim: escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Toda a restauração nos faz retornar ao princípio, porque o princípio é a revelação mais pura, quando ainda não foi contaminada. Como nós já falamos anteriormente, a restauração de Deus é do seu testemunho, e esse testemunho é acerca do seu Filho Jesus. Na sua restauração, Deus faz retornar tudo ao princípio, tudo para Cristo, para o seu projeto inicial e único. Por isso esta porta é chamada de porta velha. Como a gente pode notar pelo nome das pessoas que estavam ali restaurando essa porta, quase todos são nomes de renome, ou são homens de renome. E como nos ensina o texto, eles eram ourives, eram perfumistas, ou boticários e líderes da cidade. E também cita Salum, ajudado pelas suas filhas. O Espírito Santo nunca deixa que o trabalho do Senhor seja esquecido. Por isso ele lembra que o trabalho das filhas de Salum, ainda que não fosse um trabalho para mulheres, como era o conceito de trabalho para mulheres naquela época. Salum quer dizer retribuição. E pelo visto essa família prestou esse serviço ao Senhor em retribuição à misericórdia manifestada sobre a sua casa, não por obrigação, mas por amor ao Senhor. Uma outra curiosidade que a gente vê aqui na restauração do muro e das portas é que as casas estavam bem próximas destes muros e das portas. Então o muro era restaurado, as portas eram restauradas bem de frente às casas que estavam ali dentro desse muro de Jerusalém. Então o que o povo estava vendo é que estava se restaurando toda a proteção da sua casa, da sua família, da sua vida e da coletividade, Então essas mulheres, elas estavam retribuindo aquele amor demonstrado pelo Senhor, não é? Nós podemos perceber que as mulheres tiveram um papel precioso nessa obra de restauração. Assim como é relevante e precioso o papel das mulheres na igreja também, agora no século 21 e em todo o tempo, Paulo, em todas as suas cartas, sempre deu testemunho das irmãs que serviram à igreja e que trabalharam no Senhor.
Em Romanos, no capítulo 16, nos versículos 1 e versículo 12, ele diz assim: saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor, e a estimada Pérside, que vem trabalhando com dedicação para o Senhor. Não é? O Senhor Jesus, ele também falou de Maria, uma mulher em Betânia, lá em João 12, versículo 3, aquela que ungiu com perfume caro, com nardo puro. Olha o que Jesus disse em Mateus 26, 13. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Ou seja, será contado em memória dela para que seja feito um memorial. Sejam bem-vindos, Felipe e Tamires Oliveira. Deus abençoe vocês também. Mas voltando aqui para a nossa porta, ou para a porta velha, essa porta nos ensina que a igreja também precisa ser restaurada e deve retornar ao princípio do ensino da palavra. Ela deve retornar à palavra de Deus, isso é, para o Cristo da palavra de Deus. Tudo que não é Cristo é considerado pelo Espírito Santo como um modismo, uma novidade que não traz vida, uma coisa passageira, penduricalhos que não vão nos levar a lugar nenhum. Lembre-se que na porta da ovelha era uma porta estreita, só cabe a ovelha passar por ali, não é? Então, tudo que não fala sobre Cristo, que não revela Cristo, que não profetiza Cristo, é tudo modismo, não é? E se a gente se ater a esses modismos, a gente vai ver que o ensino passa a ser uma novidade, mas essa novidade, ela é tirada do velho tesouro, não é? Melhor dizendo, se a gente pegar o ensino da palavra de Deus, puro como ele é, da forma como ele é ensinado, nós não vamos estar ensinando o modismo, mas nós vamos estar trazendo algo novo, porque a palavra de Deus não envelhece, muito pelo contrário, a palavra de Deus, tirada do velho tesouro, ela se torna uma novidade de vida, como diz Jesus em Mateus 13, versículo 52, ele diz assim, então ele acrescentou, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas quanto velhas. A palavra de Deus não envelhece, não é? Ela se torna nova a cada dia que passa. Seja bem-vinda, Marisete, Deus te abençoe, irmão Dirceu também, Deus os abençoe e que a gente possa aprender junto a palavra de Deus. Irmãos, sempre quando Deus exorta, o Senhor exorta o seu povo, ele faz o seu povo retornar ao princípio das coisas. A porta velha resgata aquilo que Deus estabeleceu como princípio e que não pode ser removido. É como está escrito em Jeremias 6, versículo 16. Diz assim, assim diz o Senhor, parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Glorificado seja o nome do Senhor. Cristo é o caminho, não é? Assim como ele também é o princípio e o fim, como está escrito em Apocalipse 22, 13. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim, é o Senhor falando. O primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro, não é? Então, ele é o caminho. E este caminho, ele não envelhece, não é? Ele é o velho caminho que se torna novo todos os dias. Ou a velha porta que se torna nova todos os dias. Deus sempre faz o povo retornar para a palavra de Deus. Houve uma época em que a igreja caiu num tempo que foi chamado
do tempo obscuro ou do tempo das trevas, um tempo escuro, não é? O Senhor, cerca de mais de 1450 anos depois de Cristo, através de Martinho Lutero, ele fez o povo retornar para a sua palavra, revelando pelo seu Espírito a justificação pela fé. Cerca de 300 anos depois, por causa de um clamor do seu povo, Deus trouxe outra vez a sua igreja de volta para a sua palavra, revelando a santificação pela fé. E cerca de 100 anos depois, o Senhor, pelo seu Espírito, trouxe para a igreja a revelação da sua palavra quanto à glorificação pela fé. Então é o Senhor cuidando do seu povo, cuidando das pessoas que Ele ama, cuidando daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo sempre esteve na palavra de Deus, mas por séculos ficou como encoberto, até que o Senhor trouxe luz e fez com que seu povo retornasse ao princípio da revelação. Que a justificação, a santificação e glorificação estão em Cristo, o Senhor revelou. Agora não podemos remover esses marcos antigos que foram estabelecidos por nossos pais, mas nós devemos retornar a esses marcos antigos. Seja bem-vinda, Márcia Zambellan. O Espírito não pode seguir adiante com a edificação da igreja se a igreja perder esses marcos antigos. Em Provérbios 22, versículo 28, diz assim: não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidas pelas gerações anteriores. Esses marcos não podem ser ignorados, não é? Eles já foram estabelecidos. E foram estabelecidos para que possamos crescer em graça e em estatura, não é? E se nós queremos crescer em graça e em estatura, temos que fazer com que esses marcos antigos sejam estabelecidos na vida de cada cristão, começando pela nossa vida. Você pode dizer amém? Não pode haver crescimento espiritual sem primeiro haver justificação. E depois da justificação pela fé, é necessária a santificação. Hoje, nesse tempo que nós vivemos, ouvimos muito sobre edificação da igreja, sobre até edificação mesmo. Mas se esta edificação da igreja que nós ouvimos tanto falar, não estiver fundamentada na obra da cruz de Cristo, quando vier a tempestade, ela vai ruir. É uma edificação sem fundamento, não é? Jesus sempre desejou a sua amada esposa, a igreja, mas primeiro ele teve que se entregar por ela. Qualquer um que queira participar da igreja do Senhor, primeiro precisa ser justificado e depois santificado e depois glorificado. A palavra de Deus em Hebreus 12, versículo 14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas voltando aqui para a velha porta, ou para a porta velha, nós vamos ver que essa porta também tem tranca e tem ferrolhos. E a tranca e os ferrolhos, como da porta do peixe e as outras portas, não podem ser abertos pelo lado de fora, somente pelo lado de dentro. Por isso, ela também nos ensina que o que é do velho homem não pode entrar para dentro dos muros, mas deve ser lançado para fora. E há muito do velho homem para ser despojado, para ser lançado fora da igreja. E hoje a gente vê muito mesmo do velho homem dentro da igreja, ainda que a igreja ela esteja cheia de pessoas, não é? Como a gente já disse várias vezes ali no culto de domingo, dentro das igrejas tem pessoas que precisam ser salvas, que precisam receber ao Senhor Jesus. Embora tenham a Bíblia, embora leiam a Bíblia, ainda tem muito do velho homem e trazendo para dentro da igreja. Tem muita gente em cima do altar, não é? Tem muitos ministros
despejando muito do velho homem para dentro da igreja. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos não despejar, mas despojar, ou seja, lançar fora dos muros tudo aquilo que pertence ao velho homem. Efésios 4:22 diz: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompidos pelos desejos impuros e pelo engano. Quando nós falamos em restauração da porta velha, em restauração à igreja, o despojamento deve ser coletivo. As coisas do velho homem que estão para dentro dos muros, eles devem ser tirados para fora, lançados para fora do muro, porque a igreja do Senhor, ela tem que se apresentar diante dele, sem mancha e sem rugas. Veja que a restauração foi feita por várias pessoas, mesmo que fossem apenas uma porta, havia várias equipes ali trabalhando. E cada um restaurava ao lado do outro. Isso nos ensina que a restauração, ou que a obra da restauração, não é feita por um indivíduo só, mas por vários irmãos, um do lado do outro, no mesmo propósito, na mesma hora, cada um na sua medida de fé, cada um com a sua medida do dom de Cristo, um ao lado do outro, cada um em sua medida, mas com um único propósito. E quando a gente fala a respeito de igreja, é cada um respeitando o chamado do outro, não é? Não olhando, não existe diante de Deus, não existe um chamado maior ou melhor do que o outro, mas existe chamados diante de Deus. E nós precisamos respeitar o chamado de cada um e nós devemos entender que todos nós deveremos trabalhar com o mesmo propósito, com o único propósito, que é da restauração da igreja do Senhor, começando pelas nossas vidas. A porta velha também nos ensina que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Parece antagônico, mas não é, é complemento. O que deve ficar para dentro do muro e das portas é o que configura o novo homem. E tudo que é do velho homem deve ser lançado para fora dos muros. Ou seja, as coisas do velho homem, as suas manias, as suas paixões, as suas concupiscências devem ser despojadas, lançado, tudo para fora do muro. A palavra do Senhor em Colossenses 3, a partir do versículo 8, diz o seguinte: mas agora é o momento de se livrarem da ira. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou usando a nova versão transformadora da palavra de Deus para fazer esse estudo, porque traz um entendimento melhor, não é? Traz uma linguagem menos clássica e mais abrangente, mais direta com aquilo que é o nosso objetivo, que é de trazer crescimento. Então preste atenção, talvez a sua versão esteja com algumas palavras diferentes, mas ela quer dizer isso, tá? É a mesma coisa, né? Diz assim em Colossenses 3, a partir do versículo 8. Mas agora, hoje, esse momento que você está ouvindo, é o momento de se livrarem da ira, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena ou da linguagem torpe. E continua: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Quais eram essas práticas perversas? Ira, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. Isso fazia parte da velha natureza e das suas práticas obscenas. E continua: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida
que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Esse é o nosso objetivo. Estudar a palavra de Deus, não é? Aprender a palavra de Deus, conhecer o nosso Criador, a fim de que nos tornemos semelhantes a Ele. E continua Paulo aos Colossenses: nessa nova vida, não importa se você é judeu ou se é gentio, se você está de talite ou não, se você está com o quipá ou não é? Se a sua naturalidade é judia ou se você não é judia, se você é gentil, se você é circuncidado ou não circuncidado, se você é inculto ou culto, se você é civilizado ou incivilizado, se você é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos, diz a palavra de Deus, não é? Então, esse despojamento que diz a palavra de Deus é o processo de santificação pela fé que é ensinado por Paulo aos Efésios, onde ele fala que Jesus se entregou pela igreja a fim de purificá-la, de santificá-la e de apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, uma igreja restaurada, uma igreja reconstruída. E como está escrito no texto de Colossenses 3:11, que nós lemos acima, a obra da glorificação é que Cristo seja tudo em todos. Para isto, conforme está escrito em 2 Coríntios 3, versículo 18, nós somos transformados de glória em glória na sua imagem pelo Espírito do Senhor. Amém? De outro lado, como crentes, neste lugar de restauração, neste lugar em Deus, nós temos que mexer nas coisas velhas. Tudo que é velho precisa ser trazido à tona e ser passado por uma transformação. Este é o lugar em Deus onde nós somos verdadeiramente transformados, lapidados, onde nós somos espremidos e passados pelo fogo, até que nós exalemos um cheiro agradável, ou seja, o bom perfume de Cristo. Neste lugar trabalharam os ourives. Se você for ler lá em Neemias, no capítulo 3, você vai encontrar os ourives trabalhando. Seja bem-vindo, Lincoln e Lídia Pinheiro. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Neste lugar trabalharam os ourives. Por isso, neste lugar, tem a Torre dos Fornos também. Irmã Maria Helena Graciano, seja bem-vinda. O processo, ali começa o processo de transformação do ouro em joia. E o processo de transformação para transformar o ouro em joia é exatamente passando pelo fogo. Neste lugar trabalharam também os perfumistas, os boticários. Por isso, neste lugar tem a Torre dos Fornos e tem o trabalho dos perfumistas, né, que nós vamos encontrar. Aqueles que faziam perfumes, que faziam as fragrâncias, né, aquelas fragrâncias maravilhosas que o povo lá na época de Jesus utilizava, porque não eram fragrâncias misturadas ou sintéticas, eram puras, não é? Então, quando Deus nos transforma, nós passamos a exalar o seu bom perfume. Quando nós permitimos que Deus nos transforme, é este o cheiro que vão sentir em nós, o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para nós compreendermos mais claramente o caminho que nós devemos seguir, porque a restauração, ela não se faz só com falatório, não se faz só com apenas ouvindo aquilo que está escrito ou lendo aquilo que está escrito na palavra de Deus. A restauração se faz com prática.
Eles não falaram de um projeto só de restauração, mas puseram a mão na massa, puseram a mão à obra. Não é somente saber da restauração e ficar sentado como aqueles nobres fizeram, aqueles que não se dispuseram à obra, não é? Restauração é realidade. Restauração é vida do Senhor Jesus, é viver a vida do Senhor Jesus. Isso só é possível com uma mudança de mente, uma renovação do nosso entendimento, conforme está a instrução lá em Romanos 12, no versículo 2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E em Efésios 4, 23, diz assim, 23 e 24, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa em Deus. Aleluia. Então pense nisso, em tudo que foi falado aqui, porque a restauração da igreja começa com a restauração da nossa vida própria, da nossa própria vida. Começa com Cristo sendo restaurado em nós, o viver de Cristo em nós. E a porta velha, ela fala sobre isso, fala sobre voltarmos ao primeiro amor, fala sobre restaurarmos a nossa vida de oração, de adoração ao Senhor, a nossa vida de afinidade com a palavra de Deus, alinhada com a palavra de Deus. A porta velha fala sobre isso. Jesus é a porta, ele mesmo disse: eu sou a porta, e quem passar por mim encontrará pastagens, não é? Ele é a porta velha que se renova. Mas também falando sobre essa renovação da porta velha, Jesus, ele é aquele que se renova dia após dia. O evangelho, ele não envelhece, a palavra de Deus não envelhece, mas ela se renova como as misericórdias do Senhor, se renova a cada manhã. E desde que começaram a anunciar o evangelho, desde que começaram a pregar sobre a palavra de Deus, é pregado sobre essa restauração dos muros e das portas, e sempre há renovo, sempre há uma mensagem nova. Muito obrigada, Rafaela e Eduardo Kemer, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Não é? Então sempre a palavra de Deus é pregada de várias formas, de várias maneiras, e ela se renova, não é? São os fundamentos antigos, não é? As marcações antigas de que fala Jeremias, que não podem ser removidas, mas têm que ser estabelecidas dentro da igreja do Senhor. Muita coisa mudou dentro da igreja, mas uma coisa não muda, é a palavra de Deus que permanece para sempre. A porta velha, não é? Que deve ser restaurada, mas não para que ela se torne uma porta nova, uma porta estilizada, uma porta diferente, não é? Uma porta com um design de um arquiteto moderno, não. A porta velha, ela tem que ser restaurada para que haja o entendimento da palavra de Deus e haja crescimento de tantos quantos forem buscar a renovação, a santificação, a restauração. E o Senhor quer abrir os nossos olhos. Por isso nós estamos trabalhando com a restauração dos muros de Jerusalém e a restauração das portas. Que o Senhor te abençoe de uma forma toda especial. Que você pense em tudo o que foi falado e que você haja de acordo com aquilo que foi falado. E hoje nós falamos sobre despojar do velho homem e revestir do novo. Dentro da igreja, e nós, pessoalmente, como filhos do Senhor,
como aqueles que receberam uma nova natureza, como aqueles que foram regenerados pela palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe profundamente, não é? E todas esses vídeos estão aí na internet para você ver, rever, repartir, compartilhar, não é? Faça uso dessa ferramenta para você trabalhar evangelizando outras pessoas, né? Se a porta do peixe foi restaurada na sua vida, porque a porta do peixe fala sobre multiplicação através da evangelização. Que Deus te abençoe de uma forma especial, que você tenha uma noite cheia da paz do Senhor, cheia de vida sobre a sua vida, que o Senhor restaure a sua mente, que o Senhor renove o seu entendimento, que você entenda que realmente as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, que sabe que aquelas manias que você tinha, que aquelas coisas que você tinha que te separava do Senhor, que elas já não sirvam mais como apoio ou como fundamento para a sua vida. Se você mentia, não minta mais. Se você enganava, não engane mais. Não é? Tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. Isso é uma luta muito grande, o inimigo vai te cirandar, mas Deus deixou na sua palavra, através de Jesus escrito, que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e o diabo ele vai cirandando, mas quando ele vê que você está que você está fundamentado na palavra do Senhor e que você está empenhado em retornar ao primeiro amor, ao princípio de todas as coisas, no fundamento da palavra de Deus, sem mistura nenhuma, voltar ao leite, né, sem mistura nenhuma, ele vai te deixar e vai cair fora, porque o diabo ele não aguenta alguém que tem a palavra do Senhor como fundamento na sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, Célia Meneghel, que o Senhor te abençoe de uma forma especial. E hoje era isso que o Senhor tinha para falar conosco, não era isso que o Senhor tinha para trazer para a nossa vida, e que o Senhor esteja te abençoando grandemente. Domingo às 18 horas, nós continuaremos, né, falando nessa linha de restauração da igreja, de povo de Deus. Nós estaremos ali na igreja ministrando presencialmente para todos aqueles que podem, que querem ir, estar ali na igreja para receber a palavra ou para cultuar a Deus, porque nós vamos ali para cultuar o Senhor todos juntos, e aqueles que não podem, não é? Que assistam online, porque nós vamos estar online também, não é? Então não perca a palavra de domingo, porque vai ser uma bênção na sua vida, né? Talvez você encontre uma maneira de você se alinhar com a palavra de Deus e que vai te levar a fluir no Espírito do Senhor e realmente viver uma vida cristã que vale a pena. Amém? Mesmo em meio à pandemia e em meio a tantas coisas que nós estamos passando, realmente a vida cristã vale a pena. Precisamos mudar a nossa mente, não é? E ter atitudes de acordo com essa mudança de mente. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem na paz do Senhor.